Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Desde já, né, como sempre, eu começo os vídeos aqui pedindo para que você deixe o like, espalhe esse link também para mais pessoas que se interessem por análises do futebol sergipano. Deixe o seu comentário, né, do que você acha deste vídeo, né, do que você tem achado das produções do nosso canal. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações para ficar sempre ligado em novos conteúdos, né? O like, como eu citei agora há pouco, é a maneira mais orgânica de fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, se você gostou, deixa o like, não custa nada, não cai o dedo e ajuda bastante o canal. Bom, acabou o pequeno monopólio do Itabaiana aqui no canal, né? As últimas semanas aí foram do Itabaiana como único time da primeira divisão do estado ainda em atividade neste ano, né? Porém, acabou eliminado pelo Retrô na semifinal da Série D e foi o assunto do meu vídeo anterior. Eu prometi que iria trazer algumas retrospectivas, né, das equipes sergipanas que disputaram competições nacionais, e ainda vou trazer, mas quero falar do Confiança, porque na última semana tivemos notícia, novidade importantíssima. Luciano Mancha foi anunciado como novo diretor de futebol do Dragão. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre quem é o Luciano Mancha e a responsabilidade que ele vai ter, né? Porque 2025 é um ano importantíssimo por muitos motivos para a equipe proletária e o diretor de futebol recém-chegado vai ter muito trabalho e é sobre isso que a gente vai falar. Luciano Mancha, carreira e desafios do novo diretor de futebol do Confiança. Simbora! Bom, Luciano Mancha chega para ser o diretor de futebol do Confiança, 53 anos de idade, e um currículo de relativa experiência, né? Se em outros momentos torcedores do Confiança reclamaram de que era necessário ter nomes mais experientes para essa função, não é muita contestação de agora, né? Porque o Luciano é um cara que tem uma certa experiência aí no mundo do futebol, principalmente em equipes nordestinas e até no próprio estado de Sergipe. Desde já eu quero agradecer, inclusive, ao pessoal do Proletário News, que faz uma cobertura muito legal e bastante importante aí do Confiança nas redes sociais, que trouxe aí algumas postagens com um retrospecto, né, sobre quem é Luciano Mancha e alguns dos últimos trabalhos dele. O Luciano começou como diretor de futebol lá atrás, em 2015, pelo Campinense, e na época ele teve uma participação importante, né? Porque o Campinense foi bicampeão estadual em 2015 e 2016 e chegou na final da Copa do Nordeste em 2016, né? Por muito pouco não venceu, o Santa Cruz acabou ficando com o título, mas o Campinense fez uma grande campanha, passou pelo Sport, fez jogo duríssimo contra o Santa Cruz. Na época quem se destacou muito foi o Rodrigão, né? Artilheiro do Brasil, que acabou indo para o Santos depois. E aí o Luciano tem passagens por vários clubes logo em seguida, né? Passou pelo Sergipe, grande rival do Confiança, em 2017. Depois Sampaio Corrêa, em 2017 também, quando conseguiu acesso, né, da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. River do Piauí, teve uma rápida passagem por lá. Remo em 2019, quando acabou não dando certo. América de Natal em 2020, quando acabou ficando pouco tempo, né, por conta de algumas divergências com a comissão técnica na época. Voltou ao River ainda em 2020 para uma passagem sem sucesso. E aí vem para 3 passagens relativamente positivas, né? Primeiro no Nacional de Amazonas, onde conseguiu dar calendário ao time que estava sem calendário na época em que ele chegou. O Manauara, onde ele chegou em 2022 e disputou uma final de campeonato estadual, deu calendário ao Manauara. Ele acabou saindo, né, no começo desse ano, mas deixou uma base do elenco que na Série D foi a melhor equipe da primeira fase, né? O Manauara fez uma grande campanha na primeira fase da Série D deste ano, acabou eliminada nas oitavas de final pelo Retrô. Esse é um ponto importante de eliminação que eu quero trazer mais pra frente, porque depois do Manauara, o Luciano Dias foi pro 13. Era o último trabalho dele no 13, antes do Confiança. E, sob o comando do técnico Vaguinho Dias e com a direção de futebol do Mancha, o 13 bateu quartas de final da Série D. Fez uma ótima campanha na primeira fase, em um grupo cascudo, né, que tinha América de Natal, tinha Souza, não era um grupo fácil. Passou em primeiro com sobras, avançou muito bem até as quartas de final, o último mata-mata, quando caiu justamente para o Itabaiana, né? E aí o 13 acabou ficando sem o acesso. Ele havia renovado o contrato com o 13 para 2025, mas pouco tempo depois da renovação recebeu a proposta do Confiança e saiu de Campina Grande, veio para Aracaju.
Eu vi vários torcedores do Confiança preocupados, né, por conta do retrospecto do Luciano Mancha. Realmente ele tem algumas passagens por clubes importantes, né, como o Remo, como a América de Natal, o próprio River do Piauí, que não foram bem sucedidas. Mas o que eu posso citar também como um copo meio cheio é que as duas últimas passagens dele, principalmente por equipes, foram importantes. No Manauara, né, como eu citei, que colocou o time de maneira inédita em uma final de campeonato estadual, deu calendário e ajudou a montar a base da equipe que logo depois viria a ser a melhor campanha da primeira fase da Série D. E com o 13, né, que fez uma campanha muito boa também na Série D e chegou em quartas de final. Ah, mas não subiu. A Série D tem um contexto muito específico dela, né? Eu sempre digo aqui que são 3 mata-matas. Então você pode montar um time muito bom, você pode fazer um bom trabalho, mas se em um dia específico deu tudo errado e você perde um jogo, acaba ali. O próprio 13, por exemplo, o 13 vinha com a campanha muito boa, tanto que inclusive decidiu o mata-mata de acesso contra o Itabaiana em casa, por ter uma campanha melhor. Só que fez um primeiro jogo desastroso, perdeu por 3-1, que aí comprometeu tudo. Pode acontecer, faz parte do futebol, mas o elenco foi bem trabalhado para isso. Foi um elenco que, sem muito recurso financeiro, acabou pincelando nomes importantes. O principal exemplo que eu cito é o Thiaguinho. Um cara que era da base do Flamengo, que não tinha muita oportunidade. O 13 foi lá, pescou por empréstimo e o Thiaguinho, até o momento, é o artilheiro da Série D, mesmo com o 13 já eliminado. Ou seja, algo que na minha análise, na minha perspectiva, dá um ponto positivo é justamente esse, né? Não é um diretor de futebol que a gente está falando que fez bons trabalhos lá atrás, mas que há muito tempo não consegue emplacar um bom trabalho. Não, os 2 últimos trabalhos dele, para a realidade dos clubes em que ele esteve, foram positivos. E isso é importante para o Confiança. Por outro lado, ele já esteve, um ponto negativo, ele já esteve em equipes, como eu citei, de mais camisa, em divisões superiores, e falhou. Então, é um ponto para o torcedor do Confiança ficar de olho. Eu particularmente acho que, pelos trabalhos recentes e pela experiência, pode ser um bom nome, mas só o campo vai dizer o que pode acontecer. Aqui eu quero destacar um outro ponto, que é o fato de que o Luciano Mancha, ele está chegando em um Confiança que precisa se estabelecer com a direção de futebol. Nós estamos em setembro de 2024 e num período de um ano, esse é o 3º diretor de futebol do Confiança. Um time que quer alçar voos maiores, que quer bater uma Série B de Campeonato Brasileiro, por exemplo, não pode se dar ao luxo de estar trocando de diretor de futebol o tempo inteiro. Porque o diretor é o cara que é responsável ali pela montagem do elenco, faz a cooptação de jogadores, vai buscar jogadores em outros mercados, pinça oportunidades de mercado que são importantes para o momento para acrescentar peças ao elenco. O Confiança vem de trabalhos ruins de direção de futebol nos últimos meses, né? Lá em 2023, em outubro, foi anunciado o Lucas Nóbrega. Lembro que foi uma crítica na época da torcida do Confiança de que era um cara sem muita experiência e tal. Acabou saindo logo depois, em março, né, desse ano já, não teve muito tempo. Voltou para o clube o Matheus Millet, que já havia sido vice-presidente, né? Inclusive estava na chapa do Pedro Dantas quando ele foi eleito presidente em 2022. E aí, agora, logo depois do fim da temporada, o Matheus Millet deixa o cargo. A verdade é que desde lá atrás, né, desde o fim de 2023, como eu citei, as escolhas acabaram não sendo muito acertadas, e isso se refletiu no elenco, né? Como eu falei, a direção de futebol é a principal responsável pela montagem de elenco, e o torcedor do Confiança que está me vendo sabe muito bem que o Confiança, nesse ano, teve seríssimos problemas de elenco. A questão do centroavante, por exemplo, que não teve um fazedor de gols ao longo do ano. A questão das laterais, né, principalmente a lateral direita, que em boa parte do ano acabou sendo um sofrimento. Questão de peças de reposição, né, quando o Confiança teve algumas lesões importantes no elenco, teve dificuldade em repor. Então, o trabalho acabou ficando aquém do desejado, né? Tanto que o time não correspondeu às expectativas e acabou brigando para não cair durante boa parte da Série C. Então, o Luciano Mancha chega num ambiente em que existe uma pressão da torcida para entregar resultado, né? O torcedor do Confiança, ele não se contenta mais com um título sergipano e vamos ficar na Série C. O torcedor do Confiança quer boas campanhas nas competições nacionais e quer brigar pelo acesso, quer ser protagonista. Se vai subir ou não, é outra história, é complicado, porque aí vão 8 para uma segunda fase em que zera tudo na Série C, aí tem 2 grupos com 4 equipes, 2 jogos podem mudar tudo, então, se sobe ou não é outra história, mas é brigar.
ser competitivo, ser protagonista. O Confiança não vem conseguindo fazer isso nos últimos anos na Série C. E é um time que já está estabelecido. É a equipe que mais tem participações na Série C em todo o futebol brasileiro, na história. Ou seja, já é uma equipe estabelecida na terceira divisão nacional. É hora de dar o passo à frente. Esse passo, os diretores que vieram anteriormente não conseguiram dar. Então o Luciano chega com a pressão. Com a pressão de fazer um time que tem uma exigência grande, o qual a torcida clama por um acesso, fazer com que esse time brigue lá em cima, fazer o que os outros que vieram antes dele não conseguiram. E 2025 é um ano fundamental. Eu quero entrar muito nesse mérito de 2025 porque realmente é importante, por dois motivos. Primeiro, a questão do calendário, né? O Confiança vai ter um calendário cheio que vai lhe dar recursos importantes. Eu tenho comentado aqui há algum tempo também lá no meu Instagram, quando eu fazia os vídeos por lá, o próprio presidente Pedro Dantas já falou publicamente sobre isso, como que o ano de 2024 acabou muito prejudicado pelas eliminações precoces nas Copas. O Confiança caiu na primeira fase preliminar da Copa do Nordeste e caiu na primeira fase da Copa do Brasil. A diretoria contava com o Dragão avançando aí mais fases nessas competições para ter um retorno financeiro interessante. Só que em 2024 o Confiança foi campeão estadual. Ou seja, com isso ele foge da pré-Copa do Nordeste, ele já começa na fase de grupos e vai ter uma cota importante. E começa na Copa do Brasil, obviamente, na primeira fase, mas com projeção de pegar um time acessível, conseguir uma classificação para a segunda fase e ter mais dinheiro nos cofres. De qualquer forma, o Confiança já vai ter mais recurso em relação a 2024 por conta da fase de grupos da Copa do Nordeste. E vislumbrando, obviamente, um avanço, como eu citei, na Copa do Brasil. Então, o Luciano vai chegar no cenário em que você tem muitas competições, mas você vai ter mais recursos. Então é importante você pensar em um elenco mais recheado para aguentar o tranco de 3 competições no primeiro semestre, que podem vir a se estender. No caso, principalmente da Copa do Nordeste, né? Porque a Copa do Brasil é sorteio, depende muito. Mas no caso da Copa do Nordeste, você vai enfrentar adversários de alto nível, de Série A, de Série B. E esses jogos é que vão ser o parâmetro do Confiança. Então é saber ministrar esse elenco, saber quais são as peças necessárias, quantas peças para cada posição. Nesse sentido, eu inclusive vejo, né, que o campeonato sergipano tem que servir como um laboratório para o Confiança. Óbvio, brigar para ser campeão, chegar lá na frente sempre, mas principalmente na primeira fase, se é para dosar, se é para rodar, que seja no campeonato sergipano. Focar principalmente nas Copas Nacionais, justamente por conta dessa questão que eu falei financeira, além, é claro, da parte competitiva, né? Você está disputando competições importantes. Sempre me incomoda, né, quando as pessoas falam perder na Copa do Brasil é ruim porque perde uma grana. Não só a grana, perder na Copa do Brasil é ruim porque é projeção, é disputar jogos contra adversários maiores, né? Todo clube quer isso. Então, o Luciano Mancha chega com essa responsabilidade, né? Um primeiro semestre, principalmente, vasto de grandes competições, difíceis, importantes e mais dinheiro no caixa por conta da fase de grupos do Nordestão. Como trabalhar com isso? Esse é o grande desafio. E além dessa questão das competições, do caixa, tem o segundo ponto, né? Esse foi o primeiro ponto. O segundo que eu quero abordar é a respeito da própria gestão do Confiança. 2025 é ano eleitoral. Eu sempre gosto de destacar isso, né? Que em clubes associativos, ano de eleição é sempre muito importante. E é preciso colocar isso na balança. Porque pode afetar tudo politicamente, né? O Pedro Dantas foi eleito lá em 2022 para o mandato, né, do triênio 2023-2025, agora vem o último ano. Então como que vai ser a postura da diretoria do Confiança? Com mais dinheiro entrando, vai investir mais para ter um elenco mais competitivo e mais forte desde o começo, pensando também nessa parte política? Caso Pedro Dantas queira se reeleger ou alguém da chapa dele que seja indicado, o campo acaba pautando muito disso, né? Se o campo vai mal, o dirigente perde força politicamente. E é ano eleitoral. Então é um ano em que a gente pode ver talvez mais investimentos, talvez uma Confiança um pouco mais agressiva em algumas situações, e isso tem que estar em consonância com o trabalho do diretor técnico. Vamos lembrar que no próprio América de Natal, o Luciano Mancha, por divergências com a comissão técnica na época, acabou deixando o clube mais cedo. E aí esse é o último ponto que eu quero tocar. Comissão técnica, que tem que trabalhar em conjunto com a direção de futebol. É necessário definir o quanto antes quem vai ser o técnico.
O próprio Pedro Dantas já se manifestou publicamente, né? Disse que deixou aí esse mês de setembro restante para o Mazzola decidir o que seria da carreira, né? Se ele ia receber outras propostas de clubes de Série B, de Série C, para seguir com o resto do ano. Era o que o Mazzola queria. Mas o Mazzola e também o Pedro Dantas deixaram portas abertas, né, para uma possível negociação. Então, acabando setembro, se o Mazzola tiver aí ainda desempregado, vai existir uma conversa, uma possível reestruturação para que o Confiança traga o Mazzola de volta? Se sim, ótimo, porque é um cara que conhece o elenco e fez um bom trabalho no Confiança nesse segundo semestre. Se não, é decidir o quanto antes quem vai ser o treinador, para que esse trabalho em conjunto com a direção de futebol comece logo. Porque o elenco precisa ser bem pensado e bem estruturado desde o começo. A gente viu esse ano, né? O Confiança teve um elenco que, apesar do título estadual, estava aquém das expectativas em passos maiores e precisou dar uma reformulada, trazer outros nomes no meio do caminho para a Série C, e isso nunca é ideal, né? O ideal é que você já tenha um elenco forte desde o início e vá fazendo adições pontuais. Se o Luciano Mancha vai ser capaz de entregar esse trabalho ou não, é outra história. Mas, como eu citei, é um cara que tem um certo currículo, que já passou por clubes importantes, que tem seus pontos positivos e negativos e que vai chegar no Confiança em constantes trocas recentes de direção de futebol, com mais dinheiro, com mais competições, só que em um ano eleitoral também. Ou seja, é um contexto muito específico, um contexto complicado, no qual o Luciano vai precisar ter jogo de cintura e fazer um bom trabalho. Porque, como eu disse, a torcida do Confiança já não se contenta mais com título estadual e figuração em competições nacionais. A torcida quer boas participações nacionais, principalmente na Série C, almejando o sonhado acesso de novo. E para isso precisa de um trabalho bem definido e integrado entre diretoria, direção de futebol e comissão técnica. A direção de futebol chegou. É ver quem vai ser a comissão, né? Quem vai ser o treinador do Confiança, qual vai ser a comissão e como vai estar esse trabalho daqui para frente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Ficou um pouco aí mais longo, mas eu queria abordar alguns pontos bem importantes, né, dessa chegada do Luciano Mancha ao Confiança. Vamos ver, né, o que é que vai ser o Dragão aí em 2025 e a gente vai estar acompanhando por aqui. No mais, muito obrigado pela audiência. Mais uma vez, deixe o like, comente aí o que é que você acha da contratação do Luciano Mancha, o que você achou do vídeo, da análise. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E em breve voltaremos aí, se tudo der certo, com retrospectivas, né? Vamos relembrar aí os anos de Confiança, de Sergipe, de Itabaiana. Vai ser bem legal, estou planejando trazer convidados aí também e sem dúvida vai ficar um conteúdo bem bacana para vocês. É isso, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!